Aí eu vou mandar aqui um salve tropa. Salve tropa, vai começar agora. Vamos reagir à história bizarra do Yu-Gi-Oh! No Brasil. Canal Fiaspo. Começando agora. Vamos ver aqui. Poucas coisas conseguiram capturar tão rápido a atenção das crianças brasileiras quanto Yu-Gi-Oh! O desenho virou um dos grandes sucessos da TV Globinho e em pouco tempo já estava espalhado por tudo, em lojas, nos produtos licenciados, nos brindes da Elma Chips e principalmente nas disputas entre as crianças no recreio. Quem frequentava a escola nessa época provavelmente se lembra muito bem como é que era. As mesas se transformavam em campos de batalha, as cartas passavam de mão em mão e quase todo mundo queria jogar. Mas o que parecia apenas mais um fenômeno infantil acabou tomando um rumo completamente inesperado. Em 2003, Yu-Gi-Oh! Passou a ser alvo de uma polêmica exibida em rede nacional, onde o jogo foi rotulado como Baralho do Diabo em um programa do apresentador Gilberto Barros. A acusação causou pânico entre os pais, levou escolas a proibirem as cartas e quase enterrou a franquia de vez no Brasil. Por muitos anos, essa história ficou cerca de lembranças confusas. O pessoal falava de Pokémon também, mano. O pessoal gosta de falar. Tipo, tinha um amigo meu que ele mudou de igreja, aí o pastor dele falando que Pokémon era não sei o que, não sei o que. Ele quebrou os DVD que ele tinha de Pokémon. Imagina de Naruto, que ele era muito fã de Naruto. Sabe o que eu continuei a fazer? Como a minha religião era outra, a mesma que meu amigo era, só que aí meu amigo mudou, eu continuei ficando fã de Pokémon e de assistir o outro Yu-Gi-Oh! GX e não mudei minha opinião só porque um cara chegou e falou que é tal isso. Isso é uma coisa que eu gosto, que eu assisto e não acho nada demais. Eu não vou mudar minha opinião só porque alguém chegou e falou que é isso e aquilo. Eu não vou fazer isso. Que nem quando era a questão do Free Fire, que muitas mães e pais proibiram. Eu continuei jogando. Minha mãe e meu pai nunca disse nada. Tipo, eu já tinha uma certa idade, já tinha meus 15, 16, eu continuei jogando de boa. Eu só não joguei mais porque meu celular era ruim e eu não consegui jogar, entendeu? Mas aí eu continuei. Mas menino, olha, cada um é cada um. Relatos incompletos e um detalhe curioso. A gravação do programa que registrava toda essa polêmica simplesmente desapareceu, se tornou uma lenda e virou uma das Lost Medias mais procuradas do Brasil. Hoje a gente vai entender melhor como tudo isso aconteceu e descobrir como que Yu-Gi-Oh! Quase desapareceu do Brasil. O início da febre. Yu-Gi-Oh! Nasceu como um mangá criado por Kazuki Takahashi em 1996. Muita gente não sabe, mas a obra não começou centrada exclusivamente nas cartas. Nos primeiros capítulos, a narrativa da história explorava diversos outros jogos. E após despertar um espírito egípcio, o personagem Yugi enfrentava adversários em desafios variados e o elemento de cada jogo funcionava para resolver os conflitos. Nos primeiros capítulos até, o jogo de cartas era chamado de Magic and the Wizard, que era uma clara referência ao Magic the Gathering. E esse jogo aqui deveria ter sido apenas mais um dos vários games da série. Só que essa disputa de cartas acabou chamando mais a atenção dos leitores e por isso o autor mudou a narrativa da história para poder focar somente nesse jogo. Pouco tempo depois, esse jogo fictício saiu do papel e virou realidade com a criação do card game oficial. Foi aí que Yu-Gi-Oh! Deixou de ser só um mangá ou um desenho e passou a existir em vários formatos ao mesmo tempo. E no Brasil, o anime mangá um desenho e passou a existir em vários formatos ao mesmo tempo. É aí que Yu-Gi-Oh! Deixou de ser só um mangá um desenho e passou a existir em vários formatos ao mesmo tempo. E no Brasil, o anime chegava em 2002 na TV fechada, depois em 2003 na TV aberta pela TV Globo e agora, por incrível que pareça, em 2026, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters está oficialmente de volta na TV brasileira. A primeira temporada completa com 49 episódios retorna a partir do dia 5 de março às 21h45 dentro da programação Operação Zenkai na Play TV. São episódios sendo exibidos na segunda e quinta-feira com direito a 3 episódios por semana. Então, eu acho que eu já vi na televisão lá da casa da minha avó. Essa Zenkai aí, eu já vi uns animezinhos até que legal. Nenhum que eu conheci, tipo esse do Yu-Gi-Oh! Mas eu vi uns legalzinhos lá também. Chegou a hora de rever o Yugi perdendo o Acho que deu pra entender, eu não vi Yu-Gi-Oh! Eu vi outro lá que eu não conhecia. Episódio no navio mais uma vez, relembrar as batalhas marcantes no reino do duelista e muito mais. E isso não é brabo demais e legal. Só uma reprise não, tá? Porque é uma celebração dos 30 anos do mangá. 30 anos do mangá, Pokémon também chegou em 30 anos. Caramba, são quase tudo a mesma faixa etária de idade. Ou seja, é nostalgia garantida. Agora se prepara para sintonizar na Play TV quinta-feira, então 5 de março, 21h45 para assistir desde o primeiro episódio e até o final. E acompanhe a Play TV nas redes sociais, principalmente no Instagram e no X, para ficar por dentro de toda a programação que está por vir. Dá para você acompanhar nos canais oficiais, como no site da Play TV ou até mesmo na Twitch. Então se ajeita aí porque tem duelo voltando para TV. Mas voltando pro começo dos anos 2000, legal demais.
A televisão aberta ainda mandava muito no entretenimento infantil, e a TV Globinho era a principal porta de entrada para esse tipo de conteúdo. Além disso, o público já estava acostumado com animes na televisão. Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Pokémon... Pois é, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Pokémon na Record, eu me lembro, aí depois veio pra RTV, que foi onde eu assisti. e Digimon já tinham mostrado Digimon vi na Globo. poucos anos antes que um desenho japonês podia virar um fenômeno enorme por aqui. Pois é, e realmente virou. Depois da TV Globinho, Bom Dia e Companhia, passava uns que era questão do Naruto, né? Na época eu não sabia que era anime, mas depois que eu conheci TV Kids, eu fui estudar mais um pouco. Fiquei mais profundo nessa questão de anime, essas coisas, né? Fiquei mais entendido o que eu quero dizer. Aí eu entendi essa questão dos animes e aí... E aí é isso, agora eu vou continuar aí do que estão falando, no caso. E aí depois que veio o Yu-Gi-Oh! Não, no caso Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Veio na questão depois do... TV Globinho, tá certo, que tinha vindo primeiro o Dragon Ball, por aí assim, acho que era. Com brinquedos, jogos e todo tipo de produto espalhado por lojas Parece e o He-Man, escolas. esse daqui. E Yu-Gi-Oh! Entrava nesse cenário também, mas trazendo algo diferente. Interessante. Olha, falando de anúncio, vai deixar aí, né? Que eu não consigo pular aqui. Como é que eu pulo, gente? Porque eu nem vou lembrar de pular. Consegui, caramba, porque minha câmera tá em cima. Segunda-feira é o dia da preguiça, todo mundo sabe. Mas não é por isso que você tem que ficar aí, só de papo pro ar, quase dormindo, né? Vamos prestar atenção, galera? Vocês têm que ficar aí, só de papo pro ar. Segunda-feira é o dia da preguiça, todo mundo sabe. Mas não é por isso que você tem que ficar aí, só de papo pro ar, quase dormindo, né? Vamos prestar atenção, galera, que quem tá chegando aqui no pedaço é o Yu-Gi-Oh! Enquanto outros desenhos, apesar de terem batalhas, focavam mais na aventura. E Yu-Gi-Oh! Colocava a disputa e a estratégia no centro de tudo. O jogo de cartas exigia que os jogadores entendessem das regras, combinassem os efeitos e pensassem em algum passo à frente. Só que mesmo que ninguém seguisse o manual à risca, a ideia de vencer usando inteligência acabou sendo um dos grandes atrativos. E na prática, cada grupo de crianças também espalhado pelo Brasil jogava do seu jeito. Com o tempo, também chegaram os produtos oficiais da Konami, e isso ajudou a fortalecer ainda mais essa febre, mas também deixou claro um problema bastante comum no Brasil: os preços. Pra vocês terem uma noção, um pack com 9 cartas custava na época cerca de R$ 29,99, e um deck era vendido por quase R$ 90. Hoje isso pode até não parecer tanto, mas é preciso considerar que um salário mínimo naquela época girava em torno de R$ 240. Então sim, era muito caro. Nessa época, a distribuição oficial de Yu-Gi-Oh! No Brasil era feita pela Upper Deck, que passou a trazer os decks e boosters em português, sendo vendidos em lojas especializadas como a Shinozaki, por exemplo, que ficava na Liberdade em São Paulo, e foi ponto de encontro de muitos jogadores por muitos anos. Inclusive em 2000 era o encontro dos jogadores? Paulo, e foi ponto de encontro de muitos jogadores por muitos anos. Inclusive, em 2004, aconteceu o primeiro campeonato nacional oficial realizado no Brasil. O evento marcou o início de uma estrutura organizada de torneios, com lojas e jogadores sendo convidados a participarem e conectar através do competitivo. E foi nesse momento que Yu-Gi-Oh! Deixou de ser apenas uma febre escolar e começou a se consolidar como um card game competitivo de verdade no país. Inclusive, tem essas fotos aqui do evento de 2004, dando pra ver a estrutura pelo shopping, com as pessoas passando, outras jogando, os banners ali espalhados com os personagens do anime, é algo que te faz imaginar, pô, como que seria legal, né, participar disso na época. Mas como tava começando, era algo muito restrito pra galera ali do Rio e São Paulo. Porém, enquanto uma comunidade se formava usando os produtos oficiais, que eram caros e limitados a quem tinha boas condições financeiras, um movimento paralelo crescia pelo Brasil. Nas bancas de jornais e revistas, espalhavam-se as cartinhas falsificadas, muitas vezes com erros ou artes diferentes. Foi assim, inclusive, que muitas pessoas conheceram e puderam jogar o game pela primeira vez. O Brasil é um país enorme, e muitas cidades nem sequer tinham lojas de card games, ou no máximo lojas de brinquedos, onde geralmente não era possível nem encontrar esses produtos. Eu me lembro que minha vizinha tinha uma carta, era de Pokémon, que era tipo, essa parte aqui era azul no caso, mas tipo, acho que não era das original não, era que nem essas aqui, tipo, falsificada mesmo. Produtos oficiais. Cópias, na verdade, pra falar exatamente. Mesmo assim, essas cartas tornaram o acesso à brincadeira muito mais acessível e ajudaram o Yu-Gi-Oh! A se espalhar ainda mais. Os brindes de Yu-Gi-Oh! Gente, eu vou assistir esse vídeo até uns 10 minutos, até nessa parte da metade do vídeo, que o vídeo é 20 minutos e 16. Como eu gravei um vídeo reagindo ao vídeo do Play Hard, só pegou 2 visualizações, uma visualização minha e uma visualização de outra pessoa. E a questão
de eu ter recortado o meu vídeo e postado um short que teve uma visualização minha e de outra pessoa, eu não vou trabalhar muito nesse daqui não, eu vou ver só pela metade. Se alguém quiser assistir e quiser a parte 2, eu reajo a parte 2. Se não quiser, eu pulo pro outro vídeo, vou reagir em outros vídeos até um dar certo, que não é possível. Além do anime das cartas, Yu-Gi-Oh! Também cresceu muito por causa das promoções. Uma das mais marcantes foi a parceria com a Eu acho que é bottom essas coisas. Esse aqui parece de Pokémon, parece tipo um duende também. Elma Chips, que já tinha experiência em transformar desenhos famosos em brindes dentro de pacotes de salgadinhos. Os Tazos Ah, eu me lembro de um. Eu tinha tipo um brinquedinho desse daí, era de um anime ou de algum desenho, mas eu não lembro de qual era. Eu só sei que eu ganhei um tempo, mas não sabia qual era. do Yu-Gi-Oh! Começaram a aparecer em vários modelos diferentes. Tinha os Tazos metalizados, que era bonito pra caramba e eu colecionei todos. Tinha os Stamps também, que era um adesivo que você poderia Quase derrubei o tripé do meu microfone. Tô usando com a mão, porque esse microfone condensador aqui, fica longe, não pega bem minha voz. E aí o áudio do vídeo tá mais alto que o da minha voz, aí eu tenho que ficar segurando o microfone. É um pouco incômodo, mas de boa. colar onde você quisesse. O clássico Arma e Voa, que tinha uma abertura na lateral onde você encaixava ali um tazo no outro e disparava como um impulso. Mas eu não fazia Eu não sou dessa época, eu não sei como é que é. isso aí não, porque eu não queria estragar meu tazo, né? Eu gostava mesmo de ter ele no álbum, bonitinho pra colecionar e tal, ou época boa. E em muito pouco tempo eles viraram objetos de desejo entre a criançada. Completar a coleção passou a ser quase que uma missão, e isso gerava troca constante no recreio, a galera brincava de tapão, era a maior doideira. E isso com certeza Hoje em dia é só celular, mas tem umas escolas que acho que até do ensino fundamental não pode mais celular também. Porque eu estudava, nunca pôde, só pôde uma vez, depois não pôde mais, e depois ficou sem poder mesmo. Eu usava mais no ensino médio 2022, que 2020, não, 2020, 21 a pandemia, estudei à distância, aí 2022 estudei, e aí eu voltei em 2024 fazendo um curso, técnico em informática, 25, e tô quase terminando esse curso agora em 2026. E voltar pro vídeo, porque ninguém quer saber disso, né? Então eu vou focar no vídeo aqui agora. ajudou a espalhar ainda mais a marca, alcançando crianças que talvez nem jogassem, mas queria colecionar. E mesmo muito tempo depois, esses tazos continuam despertando muita nostalgia. Inclusive aqui no canal a gente tem Ó, um de Naruto aqui, ó. O que aconteceu? a história completa do que aconteceu com Parece Pokémon isso aqui. É aquele que eu esqueci o nome. De o Nova. os tazos. Se você quiser assistir, é só clicar Que o poder de raio, entendeu? nessezinho aqui. O baralho do dia. Ah, aqui começa. Eu me lembro que. Acho que eu me lembro que saiu esse negócio aqui. Eu não sei se eu cheguei a ver esse vídeo desse cara ou eu. No jornal não. Não sei se eu cheguei a ver esse vídeo desse cara. Mas eu me lembro que eu vi esse baralho do. Acho que. Aí daí começou disso aí. Aí depois foi pra Pokémon. Aí depois. Imagina Naruto que tem a raposa de 9 caudas. E na questão do Shippuden. Começa a chamar de bestas de cauda. Imagina se isso passasse no SBT, entendeu? Seria hilário a reação das pessoas. E. Eu acho que sim, acho que o pessoal falava de Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Dragon Ball, acho que nem tanto. Falar mal, gente. Tô querendo dizer que falava mal, entendeu? Por certas coisas. Então imagina Ryukengo passar na Rede TV, no SBT não, na Rede TV. Eu ia falar Rede TV e ia dando quase um branco, mas não, na Rede TV, que tinha aquele cara que fazia Melee, que quando eu era pequeno eu tinha medo daquele cara lá, aquele personagem. Diabo. À medida que Yu-Gi-Oh! Crescia entre as crianças e adolescentes, começou também a chamar a atenção de um outro público que parecia não entender nada 13 minutos e 55, vou reagir até uns 15 minutos, mais 2 minutos aqui. sobre animes e card games, a mídia brasileira. Nos anos 90 e no começo Não falei, ó? Mewtwo, Pokémon. dos anos 2000, vários produtos voltados ao público jovem acabaram sendo vistos com desconfiança, principalmente quando envolviam fantasia ou elementos orientais. Naquela Tipo um preconceito, querendo ou não. época era muito comum associar jogos, desenhos, Esse daqui do Dragon Ball era esse aqui, que era o Mr. Satan, que era o nome dele. Que aí o erro da tradução do pessoal do Brasil poderia ter botado outro nome, entendeu? quadrinhos e animes a coisa do demônio, do capiroto. Aí, tá E vendo? Yu-Gi-Oh! É um dos exemplos Yu-Gi-Oh! mais memoráveis Com os desse monstros. sensacionalismo todo. Infelizmente, Se é um monstro, se tem chifre, aí o pessoal já fala. Tinha umas skins de Free Fire que o pessoal ficava falando que o jogo era isso e aquilo. Chamava o jogo de corno e... Não, alguma coisa lá do demônio também, porque tinha chifre. Então, carneiro... Tem uns carneiros que tem chifre, tem bode que tem chifre, tem vaca, tem boi que tem chifre. Então o pessoal não pode comer esses animais porque eles têm chifres, então. Entendeu? essa desconfiança toda já havia sido inflamada por tragédias no passado, como a Ah, sim, tá já do passado. de 2001, onde uma Não é logo, é jogo, pode estar por trás de morte. Mano, jogo?
fosse aquele da baleia azul, não dizia nada, né? Que, ainda bem que acabou aquele negócio lá, mas, tipo, esse jogo, entendeu? Um jogo que você tá jogando, criando uma inocente desvaidamento da pessoa, entendeu? Problemas que a pessoa teve ou tinha na época. Eu não conheço essa mulher, não conheço essa história, eu vou deixar o cara falar agora. A jovem acabou morrendo e foi erroneamente associada pela mídia a um ritual Olha, ó, erroneamente, entendeu? Aí a mídia. ligado aos jogos de RPG de mesa. E a galera que jogava Mas, rapaz, um D&D, por exemplo, sofreu um bocado por eu imagino tanto que esse pessoal que gostava de jogar sofreu. causa desse acontecimento. Que nem quando aconteceu aquele acidente lá, que os jovens invadiram um colégio lá e tinha uma máscara que parecia com a do Free Fire, ou era igual a do Free Fire, não sei. Aí que as mães proibiam os filhos de jogarem Free Fire e um monte de coisas que de anime eu acho que não me lembro não. Não lembro não, eu lembro dessa referência. Mesmo depois da investigação ter confirmado que essa ligação entre o RPG não tinha nada a ver, mas acabou criando ali todo um pânico moral em volta disso. Foi assim com RPG, animes e card games que utilizavam termos como magia e invocação. E nesse caso aqui era pior ainda porque tanto o desenho como o jogo utilizava pra caramba, Pois é, eu usava muito isso, esses termos. né? O termo magia, ritual, invocação, só isso aí já dava calafrios em qualquer adulto desavisado. Mago Negro! O adulto não parava pra assistir, pra entender, já proibia a questão da criança ver isso, entendeu? Aí tem filme de luta, tem filme, tem novela, tem um monte de coisa que aparece, um monte de coisa, e o pessoal não vê isso. Agora, quando é uma coisa que o jovem, uma criança gosta, aí isso, entendeu? Ataque com magia negra! Acho que eu vou acabar nesse anúncio aqui mesmo, gente. Quem gostou do vídeo, só vou deixar sair daqui, deixa eu ver. Sem contar que os designs dos monstros, as descrições Os designs não ajudavam muito, né? Esse aqui era o mais leve, mas mesmo assim. Esse aqui era o mais leve, no caso, pela cor. das cartas e os símbolos presentes no desenho que também passaram a gerar interpretações exageradas Tem o do Yugi, que parece tipo um olho do Illuminati. Também tem isso, né? por parte de quem não conhecia o contexto da história do anime Isso, não sabia o contexto da história do anime. É um jogo de carta de monstros. Não tem como ser uma coisa fofa, cara. e nem a lógica do card game. Só que existe uma figura, um apresentador de televisão que foi responsável por inflamar ainda mais esse sentimento Caiu na televisão, todo mundo viu, os pais viu, aí já tem isso. E o cara ainda inflamou mais, aí piora mesmo. de pânico nos pais. E sim, a gente tá falando aqui do Gilberto Barros. Isso Nem conheço. Se eu escutei, ouvi falar o nome desse homem, foi uma vez, talvez. Ele trabalhava na Band, muito tempo, ó. Acho que era Boa, não sei o que, Brasil. aconteceu em 2003, durante o 2003, eu vim nascer em 2003. Ainda bem que eu não participei dessa moda e nem sofri o tanto que esse pessoal gostava do jogo, do anime, sofreram. Pra falar a verdade, eu assisti mais o Yu-Gi-Oh! GX. Esse daí eu não assisti tanto, não. O Yu-Gi-Oh! Normal, esse do primeiro. Acho que no primeiro teve o segundo, depois teve o Yu-Gi-Oh! GX, no caso também. Então eu acho que é isso, gente. Eu acho que não, eu vou deixar passar aqui pra depois terminar. programa Boa Noite Brasil, que o apresentador era dedicou Boa não Noite apenas Brasil. mas 4 dias da semana pra repercutir os perigos que envolviam o baralho do 4 dias da semana, cara. Falando a mesma coisa. diabo. Durante a exibição, Porque o jogo tava hypado, o jogo de carta, o jogo, o anime, ele queria pegar um hype pro jornal dele. Falou a primeira vez, deu certo, o pessoal falou, aí o pessoal foi assistir, aí ó, só aumentando o hype do jornal. o anime e o jogo de cartas foram apresentados como obras ligadas a influências demoníacas e a riscos gravíssimos para o comportamento infantil. Olha que absurdo. Não é? O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho Meu Deus. para realizar magia negra. É uma carta, cara. Carta é um jogo. O cara reage assim, meu Deus. O apresentador falava de maneira histérica Naquele tempo não tinha nem internet também, talvez tinha isso. Entendimento, mas dava pra entender. Pesquisa. Alguma pesquisa. E no caso, ele falava que o quê? Ele bota o que o cara do vídeo vai falar. e super desesperada como Da magia negra. Ah, sim, falava de um jeito desesperado. O apresentador falava de maneira histérica e super desesperada como se Yu-Gi-Oh! Tivesse uma espécie de poder pra possuir as crianças. Negócio assim, bizarro. Eles Bizarro fizeram mesmo. reportagens associando que crianças eram viciadas no jogo e apresentando depoimentos sobre mudanças de comportamento que era bem esquisita. Se tomar o jogo da criança, ela fica com raiva, realmente. Inclusive essa cena aí, pô, eu não consigo acreditar. O diretor ali mandou a criança falar essa parada, porque a Deve ter sido, eu não vi, mas bora ver. atuação da criança ali é medíocre. É um negócio assim que você vê e fala, mano, a criança não falou isso aí porque queria, não. O que a criança fala quando tá jogando videogame? Vou matar! Vou matar! O tom do Nossa, mano, parece muito encenado isso.
programa também era de denúncia, alertando os pais que Nem se fosse matar o monstro do outro lado, que não é nem matar, é derrotar. assistiam aquilo e ficavam assustados. Porque imagina, você vê o seu O vídeo do cara é 10 minutos e 34, o meu tá 20 minutos e 23 com a reação. É terminar por aqui mesmo. Falou e fui, obrigado. Quem gostou do vídeo, curte. E é isso, falou e fui, tchau.